Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, neste sábado 16 de dezembro. Tudo bem? Jesus está com você e comigo também. E nós estamos esperando a vinda do nosso Salvador no Natal, e é isso que a igreja celebra. Ela vai então imitando o calendário, no calendário, as coisas que aconteceram e que podem ainda acontecer. E hoje, então, nesse dia, na primeira leitura, nós vamos falar do profeta Elias. Ele vai falar lá em Eclesiástico, então, que naqueles dias o profeta Elias ele surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Ele fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como tu te tornaste glorioso por teus prodígios. Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. O Evangelho de Mateus 17, de 10 a 13, vai nos falar assim: Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Lá nesses dias, Jesus nos falava sobre João Batista sendo o Elias que veio já, né? Então os hebreus, eles esperavam antes da vinda do Salvador, este Elias que voltaria. Elias, então, foi um profeta que fez acontecer muita coisa e no final ele não morreu. Eles viram ele subindo aos céus de um cavalo de fogo. Ele não morreu, ele subiu aos céus. Então eles queriam e pensavam e também tinham a revelação de que Elias retornaria. E o que Jesus então está anunciando, e nós temos que saber desse anúncio, porque estamos esperando o Salvador, é que Elias então retornaria. E ele então já havia retornado. Ali no Eclesiástico, né, ele fala que Elias estava preparando o povo, né, preparando aquele povo. Fala nas ameaças para os tempos futuros, Elias tinha sido designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduzir o coração do pai ao filho. Então, eles tinham uma sensação, porque o povo estava muito distante de Deus, que daria aquilo que eu sempre falo, aquele choque. Quando Deus aparecesse, então, daria um choque muito grande. Um choque entre o bem e o mal, uma luta entre o bem e o mal. E poderia acontecer alguma catástrofe, alguma coisa grande, né? E assim sempre que a gente pensa na volta de Jesus. Mas o Elias viria para dar uma amenizada naquilo. Ele viria falando a palavra de Deus, voltaria o coração do pai para o filho, que né, o filho mais rebelde. Então faria aquilo amenizar para que então viesse o Salvador. E Jesus, então, entendeu que o Elias, que teria que fazer isso, já tinha vindo e era João Batista. João Batista veio para aplanar os caminhos do Senhor. Eu sempre penso, nos tempos atuais, que talvez essas renovações, essas coisas vieram também agora para aplanar os caminhos do Senhor. Porque do jeito que era o povo tão distante de Deus, e com essas coisas desse novo espírito que desceu sobre a terra, renovação carismática, isso deu um grande fervor, como João Batista fez naquela época. Só que João Batista ficava no deserto, batizando para a conversão dos pecadores, né? E ele então retificava os caminhos do Senhor, aplanava os caminhos de Jesus, para quando Jesus viesse, a coisa já tivesse mais amanada, preparada. Então, não seria um choque.
Vocês sabem que quando a gente tem uma água bem quente, joga em alguma coisa e depois uma água bem fria, aquele choque térmico mata todas as bactérias do alimento, né? Então a gente resfria o alimento, a gente pasteuriza o alimento. Então, o que eles tinham medo é que houvesse essa pasteurização na terra. Quando veio o fogo do Espírito, o fogo de Deus, com aquela frieza do povo que está longe, distante de Deus, pode matar todo mundo, pode destruir as coisas. E a gente realmente espera isso, né? Mas a gente tem que saber que Deus é mansidão, é bondade. Ele manda João Batista, ele manda o futuro Elias que o povo não enxergou. O que é importante, mais uma vez, nesse dia, a gente está atento aos sinais de Deus, olhando sempre para o alto, como eu dizia ontem. Olhem para o alto, faça oração, reconheça a vinda do Messias. Sim, gente, Jesus vem, sim, vem no Natal, vem na unidade da família, naquela gulodice que a gente come no dia do Natal. Vem, ele se prepare para isso. Mas antes de mais nada, levante o teu coração. Esteja sós com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, na tua oração, na palavra. Se entregue a Jesus na Santa Eucaristia, nos sacramentos. Receba Jesus no teu coração, na tua vida, na tua história. Que Deus Nosso Senhor, na tua família também, né, que seja de muita alegria, de muita paz, mas de nada adianta toda aquela coisa arada, presentaiada, comilança, se você não encontrou nem Elias, nem João Batista, nem Jesus, nem a vinda do Messias, nem Maria que concebeu o Salvador, né? Que Deus Nosso Senhor te dê tudo do melhor. Vou orar por você nesse dia, sem nenhum ataque demoníaco, né? Que nessas épocas a gente tem que tentar, gente, perguntar para Deus se o nosso caminho tá bom, o que nós podemos melhorar, tanto da nossa vida quanto do nosso caminho, do nosso serviço a Deus, né? Vamos perguntando nesse dia o que nós podemos fazer para reconhecer Elias, reconhecer João Batista, reconhecer Jesus, que muita gente não reconheceu porque ele era tão simplesinho, né? Jesus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, gente, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Ontem eu falei que as crianças tocam e a outra não dança, que as crianças têm uma coisa mal, assim, falam e a criança não chora, né? Eu tenho contemplado nessa nossa geração, as pessoas estão distantes de nós e delas mesmas. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra. Ontem eu fui comprar uma coisa para enrolar a bicicleta, né? Para viajar atrás, né, do carro, para não riscar. E daí eu falei pro moço que eu queria, eu já sabia o que era. Eu pensei que ele ia me dizer aquilo que eu já sabia, né? E ele falou, isso aí tem que ser uma borracha. Então ele queria que eu colocasse atrás do carro uma borracha desse tamanico, que não era aquilo. Então ele não estava se entendendo comigo, né? Como antigamente a gente não via isso. Se eu falar para uma pessoa, ela respondia o que você queria ouvir. Então, as pessoas estão distantes do Espírito, de umas das outras, do Espírito Santo, né? Outra coisa, assim, que choca hoje em dia é o medo que as pessoas têm de serem assaltadas. Claro que a gente está no Brasil, a gente é assaltada, mas as pessoas às vezes dizem, eu não vou para a praia porque lá tem ladrão. Eu não vou deixar minha bolsa na sala porque alguém vai roubar. Às vezes dentro da tua própria casa tá tudo fechado lá, a pessoa não deixa a bolsa ali, né? Então quantas coisas que eu tenho visto assim absurdas em relação a essa coisa de assaltar, de roubar, né? As pessoas com medo, aflitas. Gente, o ladrão é amigo de Deus, é teu amigo também, você não precisa ter medo dele. Eu tenho uma amiga que ela fala que o Eliud, nosso mestre, nos ensinava que se alguém te roubar é porque a pessoa é dona daquilo que é teu. Você não tem que ser apegado nas coisas com medo, né? Faça um seguro da tua bicicleta de 2.000, senão eu vou pagar 2.000 o seguro, gente. Então não é assim. Então eu quero pedir nesse Natal o despojamento total, gente. Que você não tenha medo. Outras pessoas têm medo do comunismo.
Gente, o Lula tá aí, o Lula é comunista, só que ele tá aqui desde 1963, onde ele já foi perseguido lá no mato, quase mataram ele, e ele tá aí. Nós não vamos ter comunismo, porque nós somos um país capitalista e não tem como o comunismo entrar com esse povo que nós temos aqui. Não tenha medo, mas reze. Peça para Nossa Senhora, ela apareceu em Simbres, em Pernambuco, e falou: se vocês rezarem, não vai acontecer. Eu não tenho medo porque eu rezo pelo Brasil. Reze pelo Brasil. Vamos rezar pelo Brasil. Eu não tenho medo porque existem grupos aí que já tiraram o imperador do Brasil, não vão tirar o Lula se ele for do mal. Já expulsaram o imperador do Brasil, vão tirar o Lula também, gente. Não tenho medo. Não tenho medo. Toda oposição na política, na igreja, é necessária. Que bom que teve a renovação carismática na igreja, e que infelizmente a igreja não acordou, mas o que seria o certo na igreja? Acaba a missa, começa um culto lá dentro. Chama um pastor evangélico para fazer aquelas pregações de expulsar demônio, de louvar, entendeu? A renovação carismática. Acaba um culto na igreja lá da Universal, vai o padre lá rezar a missa. Para as pessoas terem liberdade de escolher, não ser eu sou evangélico, pavor dos católicos. Isso é divisão, briga, demônio, que diabo que divide, entendeu? E essa oposição da esquerda foi boa para o Brasil. Não pode ser governado só pela direita, não pode ser governado só pelo comunismo. Tem que ter um meio termo. A oposição na família existe, na igreja, e precisa existir. Precisa existir. A rebeldia do adolescente precisa para ajudar a gente, entenderam? Nada pode ser tão rígido assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? Eu sou de meio. Não, tudo é necessário. Porque se você for só de direita, tem gente que só abusa daquela ser de direita. Só de esquerda, tem gente que só abusa de ser de esquerda. Então não tenha medo, não vai acontecer nada, né? E também de te roubarem, o que vão poder roubar? Né? Como diz Jesus, o que máximo que você tem é a tua vida, mas se tirarem a vida, você tem a vida eterna. Não tem o que as pessoas possam tirar de você que você não tenha, né? Que você não possa recuperar, né? Então assim, não tenha medo dessa coisa. O que eu tenho medo é quando eu falo uma coisa, a pessoa me responde outra. Eu vou pôr um videozinho para você aqui, para você ver que coisa estranha que é. É uma mulher com TDAH respondendo, mas nem é por ela ter TDAH, tem gente que não tem TDAH e tá assim, gente. Então você tem que se firmar na verdade dos fatos, das coisas, e é ali que você se firma. Eu não vou me alongar mais, eu quero fazer uma oração pedindo para você muita fé, muita esperança, que você espere o Salvador, espere o Elias, que você saiba reconhecer os sinais dos tempos e pergunte para Deus o que o Senhor quer das nossas vidas para te servir melhor, para te seguir melhor. Rezem também por mim, eu também preciso ampliar esse canal que deu muito certo, mas agora eu preciso ampliar para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por você que escuta, que isso transforme a tua vida. Pode dar testemunho para mim, mas eu sei que está indo muito bem, porque algumas pessoas falam. Então, louvado seja Deus, que nesse Natal ecoe o hino do amor, da paz, da bondade, da misericórdia, do perdão nos teus corações. Louvado seja Deus. Amém. Tarde, já comprou alguma coisa aqui hoje? Já. Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado. E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira pra ela. Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Rosa. Tem algum significado especial, assim? Bermuda. Bermuda. Amiga, boa tarde.